Corinthians e São Paulo, o primeiro clássico do Paulistão 2018, deu Corinthians mais uma vez. Tem tempo que o São Paulo não consegue fazer a diferença, fazer uma grande diferença ou uma boa vitória contra o Corinthians. Mas vamos aproveitar esse clássico para falar um pouco do time do Corinthians. Depois de alguns jogos dá pra gente analisar mais ou menos os problemas e as virtudes desse novo time do Carille. Vamos começar ali por trás. A parte de trás do Corinthians tem algumas mudanças. A gente tem o lateral esquerdo, o Juninho Capixaba, que começou agora, né, esse ano ali no time titular. Ainda tem alguma dificuldade de se encaixar ali no esquema do Carille. É completamente diferente o desempenho dele do Fagner, por exemplo, que continua numa boa fase, pelo menos mostrou isso agora também no clássico contra o São Paulo. O Juninho Capixaba, apesar de ter participado do primeiro gol e de ter dado um outro passe para uma boa jogada do Jadson e do Rodriguinho, ele ainda tem alguns problemas muito graves de posicionamento. Ele perdeu algumas bolas e também deixou a lateral esquerda aberta algumas vezes para o Militão entrar, como por exemplo no gol do São Paulo, que foi uma falha da zaga como um todo. Para mim, aquela bola era do Cássio. Indo um pouquinho mais pra frente ali no meio campo, a gente vê que é a melhor parte do Corinthians mesmo, como era ano passado, mas os volantes ainda causam problema. O Carille optou por deixar só o Gabriel na saída de bola, né, e a gente tem a liberdade ali maior para o Jadson e o Rodriguinho, que eles estão se movimentando muito, e tem os dois alas, que ele optou por colocar o Romero e também o Cleison, com o Casim lá na frente. O Jadson e o Rodriguinho fizeram uma ótima partida, foram muito eficientes, né, a gente vê o passe do Rodriguinho pro Jadson fazer o gol, e isso aconteceu algumas vezes, essas triangulações entre eles funcionou muito bem quando os laterais encostavam. O problema principal, acho que foi a marcação no segundo tempo, principalmente no segundo tempo. Foi bem difícil de você ver a zaga do Corinthians muito bem posicionada, e várias vezes a gente viu o Balbuena e o Pedro Henrique ficarem expostos, tendo que fazer o combate direto. E aí a gente vê como o Balbuena é realmente um bom zagueiro, e o Pedro Henrique não fez uma partida desastrosa não. E realmente ele do lado do Balbuena ele conseguiu ter um bom desempenho. Mas o problema desse meio campo, apesar de ter funcionado muito bem com o Jadson chegando perto e o Rodriguinho também, o Rodriguinho fez uma ótima partida, você pode ver. A gente fala muito do Rodriguinho, mas ele teve um excelente campeonato em 2017 e ele continua com bom desempenho. O cara parece ter mantido o ritmo. Eu fico muito impressionado como ele consegue chutar a bola com os dois pés muito bem, como ele consegue distribuir o jogo com certa facilidade, e ele sempre faz o simples. É difícil você ver ele fazer um lance muito artístico, fazer uma coisa de efeito, não. Ele é um jogador extremamente objetivo e pro esquema do Carille isso funciona muito bem. Eu acho que o Carille soltando mais o Jadson agora, pode ser que ele consiga suprir esse problema que ele tem de segundo atacante hoje e já tinha no passado, né? Apesar do Cleison estar jogando bem. Aí a gente vai pro centroavante, que realmente o Casim não funciona. Acho admirável o Carille colocar o Casim, insistir tanto assim, dar tanta confiança no Casim pra ele tentar funcionar, mas não deu, cara. Ele teve umas duas chances pra dominar a bola, fazer uma boa jogada, mas em nenhum momento ele consegue render. O Júnior Dutra entrou, também não fez muita coisa, mas nos jogos passados a gente conseguiu ver que ele é um jogador melhor. E aí eu tô olhando um pouquinho mais pra frente nesse Corinthians, a gente pode falar de dois reforços que vão encaixar muito bem nesse time, pelo menos tem esse potencial. Começar pelo Matheus Vital, um meio-campo que veio do Vasco, muito jovem, e eu acho que ele pode compor muito bem esse meio-campo. Vai ser difícil de colocar ele aí no lugar do Rodriguinho ou no lugar do Jadson. Isso vai ser uma tarefa pro Carille, mas é uma ótima peça para compor o elenco. Outro cara que eu acho que vai encaixar muito bem é o Emerson, apesar da idade avançada. Ele vai entrar ali provavelmente como um dos pontas, né, ou no lugar do Cleison ou no lugar do Romero. Acho que ele vai disputar a vaga nessas duas posições e é um cara que tem muito gás, apesar da idade. Mas não podemos deixar de dizer que esse clássico deixou evidente esses dois problemas. O centroavante, que era uma das soluções ano passado, com o Jô sendo o artilheiro do campeonato, e lá atrás a gente tinha Pablo e Balbuena como uma zaga muito bem postada. Tinha o Gabriel também ali, o Camacho chegava a jogar. Então eu acho que o grande desafio do Carille para esse ano vai ser principalmente compor esse miolo de zaga com a volância, com os volantes ali na frente. Mas a gente conseguiu ver que o time continua com um esquema muito bem armado. Os jogadores ainda sabem bem qual é o esquema, sabem como se posicionar, e você colocando um time como o do São Paulo do lado, que é um time novo, ainda tá pegando entrosamento, o Dorival ainda tá fazendo os jogadores entenderem qual é a proposta. O do Corinthians claramente tinha um esquema muito mais bem definido e junto com o Palmeiras vai ser um dos candidatos ao título desse Paulistão 2018. Então fica aqui a nossa análise desse Corinthians desse ano, que promete. Olha, tem um time ainda bem básico, tem um time que não tem grandes estrelas, mas continua
com um ponto forte o seu conjunto. Acho que mostrou isso no clássico contra o São Paulo e tem muito a evoluir com esses dois reforços que a gente falou aí. Eu quero saber da sua opinião. O que você achou do clássico de ontem? A gente ainda vai falar do São Paulo daqui a pouco, de toda a polêmica do Cueva, o Nenê, o Trello tá chegando. Vamos falar aí também sobre o Santos, sobre o Vasco e outros times que estão começando essa temporada no futebol 2018. Mas deixa a sua opinião, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!